Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do Topocast. Hoje nós temos a satisfação de entrevistar meu amigo Clay Ferreira da Hot Formato. Tudo bom, Clay? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, né? Espero contribuir aí com o podcast dos meus amigos, né? Bater um papo legal, né? E fazer essa contribuição aí. Galera, hoje vai ter muita coisa legal, a gente vai falar sobre criatividade, empreendedorismo, então acompanha o episódio aí que tem bastante coisa bacana nessas histórias todas do Clay. É isso mesmo. E vamos começar com o que você faz, Clay, qual que é o seu ramo de atuação? Explica um pouco pra galera que está nos assistindo, o geralzão. Empresa, tudo. O nome da empresa é Hot Formato, trabalho com transformação de polímeros, né, no setor rotacional. Presto serviço também nesse setor, né? Hoje eu atuo com 3 empresas, a Hot Formato, a Zivo e a Setor Mix, né? A Hot Formato ela é mais madura, né? É o que eu tenho mais tempo de CNPJ, né? A gente faz os serviços desde a criação, né? Desenvolvimento do produto, e também criando soluções, né? Às vezes o cliente chega na empresa, quer a solução para aquele determinado produto, a gente faz o layout, maquete em 3D, o molde, isso por conta da minha formação de designer de produto. Até você pega desde a parte de tecnologia até o produto final no molde. Esse eu acho que é o maior diferencial que eu tenho na Hot Moldagem. Para quem já conhece, que vocês já estão no setor, né? Não tem muito o que falar, né? Transformação de polímero no rotacional. Mas o que diferencia a nossa empresa é isso, né? Porque quando o cliente chega, ele tem esse suporte, né? A gente fazer o desenvolvimento junto, criar a solução, e isso tem elevado a nossa carteira de cliente. A gente tem crescido muito nesse setor por conta disso, desse atendimento, né? Tem toda uma assessoria, né? Dessa assessoria que a gente dá, desse suporte que a gente dá. Legal. E já que eu falou do tipo de serviço, qual é o espaço que vocês têm, quantidade de funcionários, se puder abrir? Então, sim, a Hot Formato está numa evolução, a gente está evoluindo bem. Hoje a gente tem 30 colaboradores, né, na nossa empresa. Um espaço de 1.400 metros quadrados, né? Tem crescido bastante, assim, esses últimos anos foi, sabe, a gente deu passos importantes. Por anos, né? promissores, né? Promissores, né? Eu acho que toda essa semente de 18 anos no setor, praticamente, né? Ela tá reverberando, ela tá trazendo coisas boas agora, tá legal. É um setor que a gente sempre fala aqui, da Roto, já emendando, que é um setor que é pequeno, mas que hoje a gente sabe que tem espaço para crescer, né? E aí a gente, aqui na Valentina, a gente vem seguindo isso, e é muito legal saber essa parte da Hot Formato que vem nessa linha também. Quer dizer que a gente não tá sozinho no mesmo caminho, né? A rotomoldagem ela é bacana por conta do orgânico, né? Você pensa no formato, né? Ela facilita, né? Você consegue construir o formato orgânico, né? Na injetora você não tem essa facilidade, né? Porque os moldes, né? Tem algumas coisas que não cabem nos moldes de injetor. Quando você passa pro setor da rotacional, ele já permite isso, né? E é bacana demais, porque aí ramifica, tem muita coisa, né? É muita coisa mesmo, né? São vários setores, né? Com o mesmo processo, é incrível. Eu tenho a impressão assim, que você é um entusiasta da rota. Eu gosto, eu sou apaixonado mesmo pelo que eu faço, né? E você sabe que assim, quando a gente leva isso muito pro lado, né, sentimental, a gente peca, a gente erra muito, né, cara? Porque eu gosto mesmo do que eu faço, né? Mas em contrapartida eu acho que é um bom equilíbrio, né, para você passar as más fases, né? Quando você gosta do que faz, você acaba passando com um pouco mais de leveza, né? Quando vem uma situação contrária, uma adversidade ou algum problema que você tem que solucionar ali para um cliente, né? Você busca com mais intensidade, né? E é bacana isso, né? É bacana você estar no lugar que você gosta, né? Você tem esse feeling, esse sentimento, é importante, né?
Até porque as coisas vão desenvolvendo mais naturalmente, né? Quando você gosta de um processo, né? É muito bom isso. E não tem como fugir da dificuldade, então é o que a gente trata em outros episódios. Ela vai surgir, a diferença é como você vai tratar ela. Se você trata com carinho, com paixão, ela vai ser fácil de passar. Ou se for difícil, passa e fica mais forte dali pra frente. Exatamente, é isso aí. Tem que ter persistência, né? Você sempre, quando está numa dificuldade, você tem que ter persistência ali para você criar um caminho, né? É legal esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque você tem informação, podcast, o que acontecendo, isso vai trazer informação, né? Às vezes uma palavra, uma frase, uma dica, uma sugestão muda um caminho que é tortuoso, entendeu? E hoje é bacana isso está acontecendo, né? Porque as pessoas elas têm acesso, né? A gente passou um período que a gente não tinha acesso. E quando eu ia conversar com um amigo na concorrência, ele sempre enxergava que não podia abrir a receita, né? E hoje o mercado mudou tanto, quem está ganhando dinheiro é quem vende a receita. Verdade. Entendeu? Quem ensina a fazer, né? Quem ensina a fazer, né? E a gente interessante. vem conversando sobre isso. Hoje tá mais sobre colaboração do que você agir como individual, como aquele. Eu sou a concorrência, eu sou aquele mercado. Acho que tá saindo disso um pouco. Isso é interessante porque pensar no coletivo, né? Né? Eu acho que ninguém. Acho não, a certeza é que ninguém faz nada sozinho. Ninguém caminha sozinho, sabe? Você tem que ter um bom comercial, você tem que ter uma equipe legal no processo fabril, você tem que ter confiança nas pessoas, né? Eu acho que tem que ter esse senso coletivo mesmo, sabe? Sempre estar buscando esse lance em conjunto, porque senão não acontece. Sim. Sozinho você não faz nada, né? Isso daí é importante as pessoas entenderem isso, né, meu? Porque muita gente com sucesso, né, que tem o nome de frente, mas atrás tem uma equipe gigante, né, cara? Então, é bom estar lembrando isso, né? Que tem gente por trás. Né? Tenho muita gratidão aí, porque as pessoas, assim, quando a gente se propõe a montar uma equipe, a gente passa um período, sim, difícil, né, para as adequações e tudo, mas as coisas vão acontecendo e os parceiros, tem gente que trabalha com a gente lá há 8 anos, entendeu? Então é legal demais. E tá motivado, né, e quer aprender, e quer evoluir, isso é muito legal, isso é muito bom, né? É difícil montar equipe, é difícil você mostrar o propósito, sabe, da caminhada, né? A pessoa entender e tomar isso para si, né? Porque tem que ter um propósito, né? Porque aí as coisas começam a fazer sentido, né? Aí é legal, muito bom. Conta um pouquinho da sua infância para nós, Clay, onde você cresceu, como que você era quando era moleque. Vou contar a partir do momento que a gente chegou na Moca, né? Eu cresci na Zona Leste, na Moca, que eu tenho a memória, porque foram muitas mudanças, né? Durante a infância foram várias mudanças. Mas para dar uma resumida, eu cresci no bairro da Moca, ali no Alto da Moca. Uma infância muito bacana eu tive, boas memórias, né? Sempre com futebol, bolinha de gude, peão, sabe? Com muita liberdade, né? Hoje, fazendo um comparativo assim, porque eu tenho 2 filhos, né? Um filho de 10, uma menina de 10 anos e um menino de 5 anos, eu vejo o quanto foi eu tive liberdade na minha infância, sabe? O quanto foi legal, né? Porque a gente não tinha a preocupação que hoje eu, como pai, tenho, né? Meu pai não tinha preocupação, a gente ficava na rua até 11 horas da noite, meia-noite, e minha mãe, ia lá e gritava, sobe, né, meu? E a gente não tinha, a preocupação era zero, de um assalto, né? De alguma coisa acontecer assim, grave. Era uma infância com mais liberdade, né? Com mais liberdade, né? E brincar com as coisas que realmente deveriam ser hoje, né? Exatamente. Hoje eu moro num condomínio, eu vejo a falta de liberdade dos meus filhos, né? Eu me aplico sempre em propor alguma coisa, né? Para que eles tenham esse contato, sabe, com pessoas, né? No esporte, fazer alguma coisa.
mas é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas a minha infância foi muito bacana, mano. Eu não tenho que falar, não. E você mencionou os esportes que influenciam os seus filhos a fazer. Você, durante essa período de infância e adolescência, também praticou alguns. Sim. Quais foram? Eu fiz full contact, chute box, natação durante um longo período, mais de 10 anos de natação. E os dois esportes assim que eu era mais apaixonado assim foram esses, né? Gosto muito de nadar até hoje, mas você vê pelo shape aqui que faz tempo que eu não nada. Não dá pra mentir, né, mano? Mas é muito legal. Eu gosto, sempre incentivo, né? Sempre incentivo. Até na infância, assim, teve aquela época do skate e tal, que não tinha como uma prática de esporte como é hoje, né? Era mais marginalizado, né? E era uma coisa assim, como se fosse andar de bicicleta, era um hobby, né? Era um hobby, né? Então, as coisas foram mudando, né? A verbalização, como que enxerga, né? Hoje tá muito melhor, né? E que bom, né? E que bom. Nesse sentido evoluiu muito. Aí tem equipamentos, né? Quantas pessoas sofreram traumas, né, cara? Que poderiam ser evitados, né? Mas acho que é o caminho natural das coisas, né? A evolução, né? É isso, é muito bom. E no que você se interessava durante a infância? A gente estava conversando agora há pouco sobre quais eram os traços que nos remetiam, que hoje fazem sentido também. Você mencionou que você tinha um desejo assim, de linha, de produto. O que você se interessava nessa época? Quando a gente, na minha trajetória, assim, o que eu gostava na infância, eu sempre tive um olhar assim especial para as coisas que se moviam, né? Um automóvel, uma motocicleta, um trem, um avião. Eu sempre curti muito isso, sabe? Eu gosto muito do que se move. Eu acho isso é uma coisa que me fascina, né? Eu tinha sempre essa curiosidade, né? Essa foi uma parte bacana, assim, que eu lembro que muitas coisas eu olhava, mas o que me chamava a atenção era o que se movia, né? Os carros, as motos, essas coisas. Mas era no sentido de como foi feita a construção? Era desse como que aquilo no chegava? No começo, o impacto visual. Né? No começo é o impacto visual. É o design. É o design, você vê a cor, né, meu? Na época não tinha muito designer não, né, meu? Mas você vê a cor, aquela cor que chamava atenção, né? O acabamento, né? A textura. Aí você começa a ter um olhar mais minucioso do negócio, aí começa a ter curiosidade das outras partes também, né? Aí da mecânica, da parte elétrica, aí você vai, né, construindo isso, né, meu? É interessante. Então esse fascínio pelo design vem desde a infância e que bom que perdurou, né? Esse lance do designer também aconteceu muito por conta do meu pai, né? Meu pai é vitrinista, decorador, sempre levou a gente para os trabalhos dele, né? Então a gente viu muitas cores, muita tinta, muita matéria-prima, muita coisa. Eu estava muito próximo disso, desde sempre, sabe? E lógico que a gente vai construindo os nossos gostos, né? A gente vai criando uma linha, você falou, pô, eu gosto mais disso, né? Eu curto mais aquilo, né? Mas isso com a maturidade, né? Sim. Mas eu sempre, eu tive um berço muito assim, né? Muito de criação, né? Meu pai trabalhou em carnaval, né? Fazendo alegoria de carnaval e vitrine, decoração e fazendo essas coisas assim. Então eu sempre tive esse contato com a arte, né? Legal. Bacana. E aí a inspiração da sua época eram os seus pais, era seu pai ou tinha uma outra pessoa que inspirava? Novo, sem dúvida nenhuma, os meus pais, né? Você olha para os pais, né? Você tem ele como referência, né? Você olha para os seus pais... Um super-herói, né? Não tem como não ser, né? Eu sempre fui muito bem tratado na minha casa. A gente teve uma boa educação, eu e os meus irmãos, né? E o pai é a referência, né, meu? A mãe, né? A mãe o conselho, né? O pai coloca a gente para andar mesmo na real, né? Coloca para trabalhar, né? Ter o olhar da responsabilidade, tudo vem
É isso daí, a inspiração ela veio muito deles mesmo, né? E a história também, né? Meu pai nordestino, minha mãe nordestina também, meu pai chega aqui de navio, sabe, no Rio de Janeiro, aí vende limão, constrói, vai trabalhar numa papelaria, compra a papelaria, né? Dali vem o nome dele, Samuca, o apelido dele Samuca, o nome do meu pai é Antônio Ferreira, e a papelaria se chamava Samuca e ele Aí ficou, entendeu? E aí vem uma trajetória, vem para São Paulo, conhece a minha mãe, que também tem uma história que vem do Nordeste, sabe, meu? É muito incrível isso, né? Aí você olha para tudo isso, não tem como não ser inspirador, né? Você fala, olha a trajetória deles, né? Porque quando você está na mesa, né? Você está na mesa, e vem as histórias, isso cria memória, né? Cria inspiração, vai construindo um caráter, né? E é isso que a gente teve em casa. E histórias de superação, né? História de superação, né? Isso, exatamente, né? Aí quando vê, ele constrói, depois na caminhada do meu pai, que ele vai fazer vitrine, que ele vai para esse setor, né, dos expositores, ele cria uma metalúrgica, lojas, né, para comercializar, para dar o suporte para os lojistas, que até hoje na minha família todo mundo tá nesse segmento. Entendeu? Eu que tenho uma fugida, fui para a automoldagem. Mas tá dentro do design também. Mas também crio muitas peças para o setor, né? Sempre teve essa ligação aí, muito bacana. E você e os seus irmãos, desde cedo, já trabalhavam com eles ou iam para outro tipo de trabalho? Quantos anos começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com uns 12 anos de idade, numa venda que tinha na rua da minha casa, com o seu Renoel, chamava Renoel o nome dele. E ele era um cara muito gente boa, bacana pra caramba. E eu fui para trás de um balcão, sem a precisão, né? Mas meu pai falou, vai lá aprender. Rapaz, foi uma experiência interessante, porque ele era uma venda e tinha que acordar muito cedo para colocar os pães no forno e tal. Eu acordava mais cedo. Já com essa resposta. Eu tinha que ir lá acordar cedo, abrir, ligar o forno e tal, né, meu? Mas sempre foi uma experiência boa. Eu nunca coloquei o trabalho como um peso, né? Mas sempre olhei como uma oportunidade, né? Até mesmo que com o trabalho vem a responsabilidade, né? Aí você é responsável por assar o pão, e já vai, igual você falou, já vai moldando o caráter da pessoa, né? E dá uma sensação de pertencimento aquilo, né? Você Interessante, pertencia ao pão, né? Até hoje. Até hoje, né, meu? E aí, depois disso a gente foi pro balcão, né? Como eu contei, meu pai abriu as lojas e tudo, né? A gente foi emancipado com 16 anos de idade para assumir um comércio, né? E ali começou aquela trajetória, né, mano? De erros e acertos, aquela coisa, tudo, né? Desde os 16. Desde os 16 anos. Aí teve um período que eu quis fazer outra coisa, sabe? Porque eu estudava e trabalhava no que tinham me proposto, né? E aí eu falei, vou tentar uma outra coisa. Acabei abrindo uma confecção. Eu tinha 18, 19 anos, né? Aí foi o meu primeiro empreendedorismo. Eu empreendi ali. Falei, não, vou pegar minhas economias, vou fazer isso daqui e tal, e sair para aquela aventura, né? Porque quando você não tem maturidade, é uma aventura. Você vai bater cabeça, quem tava falando, você vai bater cabeça. Aí passei um período muito bom lá, por falta de maturidade mesmo. É aprendizado, né? Aprendizado. Mesmo que a falta de maturidade, ela não significa fracasso, né? Não. E nem se você rescinge, acaba com um negócio, né? Com um empreendimento, ele também não significa fracasso. Ele significa aprendizado, porque no próximo você não erra dessa forma, né? Exatamente. A gente trabalha com 3 tempos, nós seres humanos, né, cara? A gente tem a memória, né? Não é isso? A gente tem um agora, né? E a gente prospecta o futuro, né? São 3 tempos, né? Se você pensar que você vai fazer alguma coisa, você não tem o conhecimento das coisas que você vai... mesmo tendo o melhor planejamento, se você não tem uma história ali, você não tem uma memória para você equilibrar as suas ações no agora, né, entendeu? E aí, quando você passa por esse período, né,
construção, né, de erros e acertos, você começa a criar memória. Exatamente. Eu passei por uma falência depois que eu abri a confecção, mas quando eu fechei a empresa, o que eu tinha comigo é que eu sabia de muita coisa. Tinha uma bagagem. Quando você fechou a empresa de confecção? De confecção. Fechou há quantos anos? Eu já estava com 26 anos. Né? Mas perdurou bastante, né? Porque perdurou bem. Você abriu ela com 18, 19 anos até os 26 tudo ali. Bem. Eu fechei, hoje eu olho, foi muito por falta de maturidade, de experiência mesmo. Porque mesmo o que perdurou bastante, era novo, né? Era uma empresa nova, né? E eu também, a idade também atrapalha muita coisa, né? Porque eu trabalhei desde muito cedo e muita coisa não tinha vivido, né? Então quando você começa a ficar bem financeiramente, você faz besteira pra caramba. E ajuntou um monte de coisa. Foi vários fatores, vários erros que me fizeram fechar a empresa. Mas quando eu fechei a empresa, eu lembro muito bem que eu falei, nossa, hoje eu entendo que eu não posso fazer. Quando eu falei dos três tempos, foi por conta disso. Porque eu falei assim, mano, agora no próximo negócio que eu for atuar, eu sei que vai dar certo. Porque você vem com um histórico, né? Vem com a experiência, né? E a vida te promove isso. Então, 2 anos depois que eu fechei a confecção, eu fui estudar sobre o plástico e aí comecei a atuar no mercado, coligado ao setor dos meus pais, né? Que eles já tinham uma estrutura e a coisa aconteceu e perpetuou até hoje. Mas o que eu trago na minha bagagem, né? Esse know-how, né? É por conta das experiências. E aí isso reflete nas minhas ações de hoje. E eu consigo prospectar um futuro, né? O amanhã com mais qualidade. A partir desses dados que você criou. A partir da sua memória. Sim. Porque o que acontece? Eu quero esquecer aquilo. Não esquece. Ninguém fica desmemorizado. Só se tiver um problema de saúde, né? Então, é importante as pessoas entenderem o seu caminho, a fase que está passando. E ter isso como recurso. Você entendeu? Para você não errar mais, né? Porque senão não há evolução, né? Se você é o cara que sabe tudo, caramba, não tem evolução, né? Você tem que ter essa caminhada. É importante. Aí você fecha essa empresa de confecção e quanto tempo você abre a sua próxima empresa? 2 anos depois. 2 anos depois. Nesse período, você empreendia de alguma forma, trabalhou em algum setor? Eu voltei para o ramo de atividade da família, né? Onde eu tive todo o suporte, né? Que foi dos 26 ali até os 28, então. E aí eu me apliquei em conhecimento, fui atrás de conhecimento. Eu já tinha um olhar para o plástico, sabe? Eu sempre tive um olhar assim, o meu pai começou a fabricar manequim e eu tinha muita alergia à fibra, né? Ele fazia muita peça em fibra para os expositores e tal, né? Da loja dele. Uhum. E eu falava assim, meu Deus do céu, uma hora tem que mudar esse processo aqui, porque, eu tenho uma alergia terrível. E eu sempre tive um olhar para o plástico, sabe? Eu falava assim, se fosse de plástico ia ser legal, né? E foi o que aconteceu, né? O mercado evoluiu para um novo processo no setor de expositor e outros setores, né? A fibra ela foi sendo substituída, né? A caixa d'água, na época que eu na minha infância, eu lembro que a caixa d'água era de amianto, né, cara? De cimento, né? Cimento, né? Depois teve a caixa d'água de fibra e hoje é de polietileno. Então teve uma evolução natural, né? Foi assim com o olhar, né, para o setor, né, na época. Você foi acompanhando essa evolução. E aí com 28 anos você já cria a Roto Formato ou era uma outra empresa? Já nasce ali a Roto Formato. Já nasce a Roto Formato. A Roto Formato. Eu comecei fazendo investimento num molde, né, para atender um cliente específico. E ali eu fui terceirizando o serviço, fazendo um caixa, degalgando os degraus, olhando para que direção eu ia, porque o setor ele é muito amplo, né? E aí eu não queria me perder, né? Porque senão você fica fazendo uma coisa, outra e tal, isso é um problema. Tira-se do foco. Isso é um problema no nosso setor, porque você olha
as pessoas, elas querem fazer tudo, sabe? É um pouco do receio do mercado, né? Às vezes você está atuando no mercado, de brinquedos, enfraqueceu, mas o outro está melhor. Então, a gente, empresário, a gente tem esse olhar, né? Mas tem um problema muito sério, porque tudo é aquela caminhada que eu citei há pouco tempo atrás aqui com vocês, né? É experiência, né? Então, para cada setor você vai ter uma trajetória diferente, você vai ter que criar aquela história, né? Aquela experiência para você propor qualidade, né? Então, isso é uma coisa assim que eu tive foco no início e estou até hoje, sabe? Focado. Eu tenho uma atuação muito forte na engenharia naval, civil, né? E industrial, né? Então, os meus produtos são produtos específicos, entendeu? Eu busquei esse mercado, né? Eu atendo com qualidade, né? Esses setores, entendeu? Porque hoje eu tenho na minha carteira de cliente 2 multinacionais, né? E trabalho para empresas grandes que trabalham com licitações e tudo. Mas eu construí isso comercialmente falando, né? No setor de rotomoldagem. Com relacionamento, né? Com relacionamento. Então isso é uma busca de anos, entendeu? Eu tenho os concorrentes naturais, né? Não tenho problema com nenhum deles, né? Eu acho que a minha parte é fazer o meu melhor, sempre estar entregando com qualidade, pontualidade, respeitar os pilares da minha empresa, entendeu? E tocar o barco, né? As oportunidades, elas vão acontecendo quando você mantém a primícia, né? Das coisas certas e as coisas vão acontecendo, flui naturalmente, sabe? É legal isso. Na sua primeira empresa de confecção, quando você abriu ela, teve algum planejamento ou foi porque, não, eu quero empreender, eu quero fazer? E se isso, como que resultou na Roto Formato? Se não teve um planejamento na confecção, se na Roto Formato teve esse planejamento, ou se teve influência de alguma pessoa tanto na confecção quanto no Roto Formato para a criação dessas empresas? Na época, eu queria me desvincular do que eu estava fazendo. Da confecção, né? Não. Quando você abriu a confecção. Quando eu abri a confecção. Eu estava no ramo de atividade da minha família. Então eu tinha um desejo de fazer algo diferente, né? Querendo se provar, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a arte, cara. E lá naquele setor, eu fui até um ponto e eu não conseguia mais construir no setor que minha família atuava. Sim. E a confecção, ela me promoveu isso. Porque eu ia trabalhar com estampas, né, com cores, com desenvolvimento. Foi muito bom essa fase. Foi mais para ampliar o seu leque de conseguir levar a arte num próximo patamar para você. Exatamente. E teve uma evolução muito grande lá, porque eu aprendi técnicas, né? Eu aprendi a desenhar em alguns softwares. Eu evolui muito como profissional, né? Ali. E o interessante é que nesse mesmo período eu sempre fui um cara de fazer curso, sabe? Todo ano eu tenho como meta fazer um curso, sabe? É bom para me atualizar, para conhecer gente. A verdade é mais para conhecer gente, para me atualizar. Eu sou o cara que não presta atenção na aula até hoje, mas eu vou bem. Vai fazer o network. Vou fazer o network. Conectar com novas ideias, né? E eu lembro que na confecção, Lucas, voltando para a pergunta, eu tive essa evolução e essa conexão muito forte com a arte de novo, sabe? Eu sempre gostei muito disso, fazer esculturas, de pintura, de tudo isso, tudo muito ligado à minha trajetória de vida. E lá na confecção eu consegui ampliar isso muito, de verdade. E foi um período muito bacana. Só que o planejamento, ele acontecia muito raro, sabe? Quase que eu vou fazer esse ano? Um planejamento que eu pensava assim no final do ano e passava o ano inteiro à deriva, assim, naquele pensamento que eu tive. Não era uma coisa no Excel, não conhecia muito do Excel. Hoje eu conheço. Hoje é muita planilha, tudo muito conversado, né? E quando aconteceu a falência, uma das coisas que eu coloquei de meta
na minha trajetória comercial foi planejar, né, meu? Foi um planejamento. Falei, não, preciso de um planejamento. Preciso entender o começo, o meio e fim, ter o plano A, B e C. Porque a gente pode planejar, ter o melhor, né, meu, planejamento, aquela melhor rota para chegar ali em Poá, por exemplo, né? Sair da Moca para Poá, você coloca lá a rota, a melhor rota. Mas se tem um acidente no percurso, né? Mesma coisa é o nosso dia a dia, né? Então a gente tem que ter um plano A, tem que ter um outro caminho, né? Você tem que pensar nisso, né? E eu sempre penso mesmo. Na verdade, hoje eu sou um cara, meu, que tem um plano A, B, C, D, e vou te falar, eu penso demais no que não possa acontecer, né? No meu planejamento. Aí eu tenho uma expectativa natural das coisas, né? Mas eu não fico com tanta ansiedade. Quando acontece, eu já tenho ali o plano B. Você meio que prevê o que vai acontecer. Porque se não acontecer, você segue o plano principal. Mas senão já tem outras linhas de ataque. Exatamente. É importante, viu? O planejamento é importante. É parte, assim, da essência do que a gente faz. Senão, não rola, né? E, Clay, qual que foi a sua primeira crise na Rotoformato? Como que você lidou com isso? Poder contar um pouquinho para nós? E com quantos anos foi de empresa também? Isso. A partir do momento que você começou? Foi em 2016, minha primeira crise real. A Rotoformato nasce quando? Só pra gente falar de ano. Porque a gente tá falando de idade sua, né? 2009, né? 2009. Acho que é. E é legal a gente falar porque... Tem que ver aí, meu. Você não vai revelar minha idade aí. Tá novo. É legal a gente falar porque semana passada a gente teve uma pessoa do mesmo setor. Sim. E a data de criação da empresa foi no mesmo período. O que é legal a gente associar? Não, e a data da criação foi no mesmo período e a data da crise exatamente. também foi no mesmo período. Sim, de vocês dois. E é legal, interessante a gente ver que até o período de criação foram 2 anos pós-falência e depois de abrir uma empresa. Quando a gente fala de 2009, a gente está saindo de uma crise grande que acontece em 2008. Então você cresce já no pós-crise, ali 2009, 2010, saindo da crise de imobiliária dos Estados Unidos, que reflete no mundo inteiro, basicamente. Sim. A gente... eu tô com 46 anos. Revelou já. E é muito louco. É incrível o quanto eu já vivi crise. Uhum. Quantas crises a gente já passou, né? Tendo um negócio ou não, quantas crises a gente já passou. Complicado demais. Mas da Formato, uma crise que balançou a empresa, assim, que eu fiquei muito preocupado, foi em 2016. A maturidade, fez eu criar meios, né? Aquele carro que eu tava pagando, tinha terminado de pagar, vendi para manter o negócio, né? Sentei com os nossos fornecedores para conversar uma maneira, né, de ter a matéria-prima e num prazo mais extenso, né? Conversei com os clientes para ele não abandonar a gente, porque na crise, né, todo mundo acaba criando outros meios ou para, né? E ali a maturidade mesmo foi me dando tempo para a crise passar, né? E as coisas, a gente superar aquele período difícil. Mas foi assim, bem preocupante na época, né? Para mim foi pesado, sabe? Porque você fala assim, meu Deus, será que vai acontecer de novo, né, mano? Será que eu vou ter, né, mais uma falência? O que eu vou fazer, né? Mas eu vou persistir aqui, né? E é aquilo, eu trouxe a memória, né? Então, toda aquela trajetória, mantive a calma e o trabalho, trabalhar, sabe? Eu acho que tem que levantar, manter foco no propósito e trabalhar. Mas é como você disse, né, anteriormente, né, você já tinha uma bagagem, né, você já tinha uma expertise da sua primeira falência e coisas que você não faria, né, na segunda. Eu acho que essa linha de raciocínio que acabou ajudando você também, né, essa experiência da primeira falência de não cometer os mesmos erros, né? Exatamente. Lucas, eu vejo o seguinte,
quando alguém te conta uma história que deu errado, presta atenção. Você não precisa viver aquilo. Né? Você pode tirar como experiência, Você né? tira como experiência. Quando você pega um bom livro, né, e vê ali, porque hoje você tem muita informação, né? Você lê aquele livro e fala assim, caramba, meu, o que você tem que colocar na tua realidade, né? As experiências que você escuta, ou o livro que você leu, sabe? Dar uma peneirada naquilo e trazer para a tua realidade. Você vai errar menos com certeza, entendeu? Quanto mais informação você tiver, mais conhecimento, menos erro você vai ter. Eu acho que a questão não é nem não errar, é isso que a gente está falando, né? De não errar. Errar, a gente vai errar, mas é errar rápido ou errar pequeno e com essa bagagem, tanto da sua vida e para quem... as histórias que a gente vai passar por aqui, que a gente vai continuar ouvindo, é não cometer... entrar em caminhos que talvez levem no mesmo setor diferente ao erro de novo. Eu sempre falo o seguinte, a gente vai errar, né? Tem que assumir esse erro, mas a gente não precisa viver o erro intensamente, a gente tem que passar por aquela fase. Né? Vamos passar isso aqui. Tem que ter... Tem gente que quer viver o problema, né? Não, passa pelo problema, né? Você vai errar, mas você tem que construir um caminho para ser assertivo ali, né, cara? Tem muito disso, né? De como você se comporta quando as coisas não estão legal, não estão a favor, né? Ou quando acontece um erro, né? Então, teu comportamento diz muito, né? Sabe o que eu vejo muito nas pessoas? Você quer conhecer a pessoa, o estado que ela tá, quem ela é em maturidade, espiritualmente, como ela tá, é quando ela te dá a resposta na adversidade, como ela responde na adversidade, entendeu? Você tá com um problema, se você é um cara equilibrado de verdade, na sua essência, você vai dar a boa resposta, você vai ter equilíbrio ali para passar aquele momento e as coisas vão caminhar para frente, né? E às vezes você tá num problema e se irrita e faz daquilo um fim do mundo e vive aquele problema às vezes durante um período muito longo, sabe, cara? É mais sobre entender o problema e como passá-lo, né? Exatamente. E aí você tem uma história bem legal de um produto que você lançou numa adversidade, numa crise sua, né? Que é uma cadeira. Né? Eu tenho uma outra empresa de decoração chamada Zivo. Ela conversa com o alto formato também? Ela em algum ponto sempre conversa, né? Porque eu tô ali. É o mesmo, eu sou a ponta. cara. Não, mas em vários pontos, em processo, enfim. É interessante, teve esse produto em específico, estava nessa crise de 2016, né? Tinha passado por essa crise aí já. Esse produto aconteceu em 2017. Conversando com um amigo meu, ele me conhece desde a infância, né? Porque eu fazia as entregas lá para minha mãe e tal, e esse meu amigo ele faz banco de motocicleta. Ele reforma os bancos, customiza os bancos, chama Pedrinho Bancos. Né? E eu tava naquela fase assim, querendo escutar as boas histórias para não errar, tal. Eu lembrei do Pedrinho. Liguei para ele, eu fui até a empresa dele, ele é ligado com motocicleta e tudo, né? Contei para ele como eu tava, falei, Pedrinho, tô fazendo as coisas, não tá dando certo. Ele muito gentil, um cara incrível, a história dele também é incrível. E aí ele batendo papo comigo ali, falando, calma, Clay, você é um cara que vai superar isso, a gente tá saindo de uma crise agora. Dando apoio, né? Dando apoio, né? E aí ele no bate-papo ele falou assim para mim, Clay, eu vou fazer uma feira, a Feira das Duas Rodas, né? Em novembro. Eu lembro que em 2017, não sou muito bom de data, tá? Mas em 2017, a gente estava no mês de julho quando a gente teve essa conversa. Né? Ele falou, pega um produto teu, né? Um produto de decoração, que eu vou compor um cenário, traz, a gente customiza, faz alguma coisa junto, e eu quero um produto teu lá, tá bom, meu? Aí eu falei, beleza, Pedrinho, obrigado e tal. Era uma motivação, a gente coloca pra vender lá, ele também. Uma colaboração de negócio, ele com a feira, você com os produtos. Traz, né, e tal. Beleza. Aí passou um período, depois dessa conversa,
eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, passou um período até interessante, longo até, né? De um mês e pouco. Eu tava voltando do trabalho e o meu filho mais novo, ele tinha meses. O meu filho é de 2016, a gente tava em 2017, ele tava começando a dar aquela caminhada, sabe? E eu cheguei de moto esse dia em casa, né? Eu moro num apartamento, eu entro no corredor, tem uma mesa no lado esquerdo e o meu filho tá ali na sala, né? E ele levanta e vem caminhando pra mim. Eu, com medo dele cair, eu larguei a bolsa no chão e joguei o capacete que eu tava na mão em cima da mesa. Quando eu joguei o capacete, eu joguei o capacete e fui pegar meu filho. Peguei ele no colo, olhei para trás para ver se o capacete não ia cair da mesa, né, meu? Eu tive um insight ali, cara. Foi incrível. O capacete virou em cima da mesa. Eu olhei o capacete emborcado e tive uma ideia de fazer uma poltrona com o formato de um capacete. Fui pro tablet, desenhei isso, marquei a ideia. Eu lembro que dia que foi, dia 14 de agosto, porque era aniversário da minha irmã. Então essa data, né? Ficou marcada pra mim. E olha que interessante, essa história desse produto é legal mesmo. Eu tava em agosto e a feira em novembro, tá? Então tava ali já. Era um tempo muito curto, né? Eu liguei pro Pedrinho 2 dias depois. Eu já tinha marcado uma escultura, né? Eu fiz a escultura da peça, marquei a ideia. Falei, eu acho que eu consigo fazer. Liguei pro Pedrinho e ele falou assim, Clay, o que você for fazer, eu topo. Eu sei que vai ficar bacana. E aí, quando ele falou aquilo... Foi uma injeção de ânimo. Falei, cara, eu vou fazer essa peça. E eu fui fazer a peça. Construí do zero uma poltrona. Eu não sabia nada de ergonomia, né? Já tinha alguns produtos de poltrona na Zivo, mas eu não tinha construído nada. Então eu tinha que ter o básico de entendimento, né? Fui me aplicar nos estudos e construindo, né? A parte externa e tal. Aí vou resumir a história para não ficar uma coisa muito longa. Eu consegui entregar em novembro para ele um presente, né? Para ele compor o cenário, né? Lá da feira. E eu percebi quando eu entreguei aquela poltrona para ele, que foi no estacionamento lá da feira, eu só percebi o que eu tinha feito lá naquele momento. Porque até então você estava envolvido com o projeto. E porque ele ficou emocionado. Os filhos deles são amigo meu, o Kendi e o Kenny, são pessoas assim muito legais. Me elogiaram, falou, Clay, que trabalho bacana, cara, parabéns e tal. Naquele dia, era numa sexta-feira, eu entreguei no final da tarde, a gente bateu um papo, deu risada, viu meus amigos, que pra mim o que era importante? Eu honrar aquele compromisso. Os caras estavam fazendo uma feira e eu, muito louco, fui fazer uma poltrona, cara, sabe? E não com a intenção de vender, porque eu queria... É muito mais que isso, sabe? Era o compromisso de entregar algo de diferente para aquele momento especial que eles estavam passando. É quase um presente. Foi um presente. Uhum. A primeira poltrona foi um presente. E o mais louco é isso, né, meu? Que foi um presente mesmo, não teve intenção comercial. Aí quando eu cheguei lá, quando eu entreguei e tal, beleza, fui pra casa, tava entregue, missão cumprida, tudo certo. O Kenny, ele me liga e fala assim, não, foi o Kendi. O Kendi me liga e fala assim, Clay, é o seguinte, cara, a sua poltrona tá fazendo o maior sucesso, vem pra cá, a feira abriu e todo mundo tá perguntando da poltrona. Eu falei, é mesmo, cara? Então eu vou até aí. Eu fui com um caderno, né, meu jeitão lá, cara, eu construí, se alguém fizer alguma pergunta, beleza. A gente teve uma aceitação assim, de cara, comercial, né, vendi poltrona na feira, né? Foi uma coisa incrível que aconteceu, porque lá naquela feira, um dos compradores da poltrona, ele tinha uma amiga que fazia parte de uma curadoria de um evento em Milão, né, na Itália. Ele tirou as fotografias, mandou para essa amiga dele. A amiga dele me ligou
em janeiro, isso foi em novembro, janeiro de 2018, ela me ligou e falou assim, olha, eu quero a sua peça aqui em Milão. Caramba. Aí a gente foi convidado pela Brasil SA, né, a estar expondo em Milão, na feira de Milão, designer, onde todo mundo quer estar, né, cara? E aconteceu isso, meu. Chegamos lá, a gente teve um reconhecimento de inovação, design e inspiração em 5 categorias, meu. A gente teve reconhecimento em 3, né, meu? Então, essa história é uma história muito legal, porque não teve a pretensão comercial, não teve uma pretensão assim de falar assim, tô criando algo de especial, né? Mas o contexto, ele era muito verdadeiro. Sim. Então, é o que eu gosto de contar essa história, porque assim, depois disso, a gente cria uma força, sabe? Dá uma confiança para manter, trabalho, não, para manter o que a gente tem como pilar, né, meu? Sempre com muita verdade, com transparência, com o trabalho, né, meu? A determinação que eu tive ali de fazer em pouco tempo, a minha aplicação de entender uma ergonomia, né, meu, de uma peça. É muito legal essa história, é muito legal mesmo, cara. E a cadeira ficou gratidão. E a cadeira ficou lá em Milão? Ficou. Era para voltar, né, as peças, né? Aí a promotora lá do evento falou assim, ó, Clay, tem um rapaz interessado aqui e tal. E eu falei, mas quem tá interessado, né? É um mecânico da Ducati, comprou da fábrica da Ducati lá em Milão, comprou a poltrona. E já estava assinada quando foi, né? Depois eu mandei um e-mail, né? Agradecendo e tal. E a gente até no Google Tradutor bate um papo de vez em quando aí. É muito legal, né? E a gente vai sortear a cadeira do Clay hoje, tá? Tá certo. Se tem um propósito, a gente faz isso aí, né? A gente junta a força, né, Lucas? Opa! Sem problema nenhum. Depois ele mandar a minha do Lucas. Mas é uma história muito bonita, sabe? É uma história muito legal. Foi bacana você ter lembrado disso. Porque faz a gente caminhar, sabe, de forma que eu sempre penso o seguinte, falo, caramba, tem tanta inconstância, né, tanta coisa, a gente falou de crise, Sim. Como supera isso, supera aquilo e tal, mas quando você faz com verdade, sabe, com compromisso, sabe, com liberdade, as coisas fluem, sabe? Eu tenho uma dúvida, uma pergunta, porque quando você fala da confecção, você fala que aos 18 você queria ultrapassar o seu limite de arte, né? É sempre sobre limitação de arte que eu acho que a Rotoformato nasce. Você acha que esse ponto é onde você atingiu um novo patamar de arte seu? É legal isso, é legal você estar colocando isso. Quando eu entrei na rotomoldagem, meu olhar, por que eu escolhi dos setores de transformação de polímeros a rotomoldagem, o rotacional? Por conta disso. Porque eu consigo aplicar a minha arte ali, né? Consigo construir, consigo estar envolvido, né? Eu consigo descaracterizar o plástico, colocar outras texturas, consigo no próprio plástico colocar outras texturas, cores, né? O movimento o rotacional, a rotomoldagem, ela te dá essa liberdade de criação, né? E é interessante esse momento da poltrona, porque para você ver o quanto eu estava preparado, que eu fiz uma poltrona que foi reconhecida, né, meu? E tem um comercial muito forte hoje na minha empresa, na Zivo, na decoração, por conta desse momento. Foi quem abriu as portas. Então, assim, é uma coisa que eu tenho comigo, entendeu? Eu tenho a parte da poltrona foi o período que você se reinventou de uma forma diferente. Olhou para a crise com outro olhar, na verdade, né? Você quis fazer algo para compor a decoração, de dar como presente, e isso é muito mais no olhar de amizade, de companheirismo, e se tornou um comercial para a sua empresa que até hoje é muito lucrativo. Eu acho que quando você faz as coisas bem feitas, Lucas, quando você propõe qualidade, você vai ter um bom resultado, sabe? Propõe qualidade. Eu fico olhando esse mercado de hoje, tudo online, né? Você compra uma fotografia, ok? Sim. Mas quando o produto chega na tua casa, você vê a realidade, né? Qual que é o meu... Hoje eu tenho um olhar. Eu falo assim, olha, muitos vão cair nesse mercado.
Porque você não vende fotografia, você tá entendendo? Você vende produto. Você vende um produto. E aí que tá, você tem que estar vinculado à qualidade. Para você estar vinculado à qualidade, você tem que ter esse olhar, sabe? Criterioso, um olhar de amor, né, meu? Você tá envolvido com as coisas assim, com uma verdade, né? Então, é isso que eu sempre coloco desde sempre no meu planejamento. Então, quando eu falei assim, vou fazer a poltrona, eu no meu interior, eu sabia que ia dar o meu melhor. Eu lembro que tem um amigo meu, o Silas, ele falou, caramba, você não para de lixar isso aí e tal. O cara ia lá, né, dando acabamento, né? E é muito louco, porque eu não parava de lixar, porque a gente quer colocar o melhor ali, né? E aí depois que estava pronto, as pessoas reconhecem, né? Mas a caminhada, ela é árdua, sabe? E você tem que buscar sempre entregar as coisas, entregar o seu melhor, né? Com verdade ali, ó. Eu vim até aqui, né? Consegui entregar esse produto com qualidade. Aí as coisas acontecem naturalmente, né? Você vê, aconteceu naturalmente, né? Não foi a intenção comercial e hoje é um dos produtos que a gente tem lá que não dá conta, você entende? É interessante isso, como as coisas são construídas e acontece, né? Mas sempre falando, é isso aí, é o compromisso, com qualidade, né? Se eu tô tirando uma foto de um produto real, você tem que deixar bonitinho ali e tal, né? Hoje a gente tem tecnologia para isso, mas para a pessoa, quando ela está criando aquela expectativa, quando chegar o produto, ela fala assim, realmente, os produtos da Valentina têm qualidade, você cria um vínculo ali, do pós-venda, né, daquele compromisso, né, que você tem, né, no nosso setor. Então isso é importante sempre manter, né? Sempre isso é pilar. E hoje no tempo, né, no presente, qual que é a sua inspiração, que te motiva para você continuar a sua trajetória? Lucas, inspiração, minha família sempre vai ser inspiração, né? Meus irmãos, o Danúbio, meu irmão mais velho, ele é gestor, tem a indústria, é um cara criativo pra caramba. O Cassius, que é o meu irmão um pouco mais novo que eu, tem a Fibrasil Manequins, é um cara que também, rapaz, ele é um escultor incrível, sabe? A minha família, né, é minha inspiração, minha esposa é uma pessoa assim de extrema importância na minha trajetória, ela sempre me apoiou muito, ela é muito alegre, né, ela me inspira, porque eu falo, mano, como pode ter ser tão assim, do bem, né, sempre tá com bom humor, isso me inspira também, né? A inspiração dos meus amigos que estão crescendo, você, Lucas, a gente sempre olha para as pessoas, né, que estão no nosso mercado, né, atuando também. Tem muitas inspirações, né, muitas inspirações aí, é um conjunto, né? Mas a minha família é uma grande inspiração, é um agente motivador, sabe, para tudo, né? Eu olho e falo assim, caramba, cara, tem o Weber, meu irmão, que está construindo a carreira dele, o Marco Antônio, que ele é fotógrafo, a gente são em 7 irmãos, né? Então, todo mundo tem uma história bacana, sabe? Todo mundo ali tem uma caminhada, sabe? A minha irmã, a Loiana, a minha irmã Fabiana, que tem comércio também. A galera assim, É uma família de empreendedores, né? Então, a minha mãe, cara, ela parou de trabalhar há anos, né? Fechou a empresa e tal, parou de trabalhar há anos, mas ela é uma inspiração, ela mantém a casa em ordem, sabe? Super organizada, ela sempre tá ali administrando, né, a convivência dos, né, a família. 7 irmãos tem então família. Então você olha pra tudo isso, você olha e fala assim, caramba, é inspirador, né, Você é motivador, né? Hoje tem os meus filhos, né? A Anique, que tem 10 anos, o Ial, que tem 5 anos. Aí eu olho e falo, caramba, eu tenho que levantar aí, porque é o seguinte, eu quero promover para ele bons estudos, né, uma adolescência
com informação, sabe? Informação de conteúdo, né, cara? É interessante isso. A gente precisa... Eu olho que eu tenho esse compromisso, eu preciso fazer o meu melhor, porque para eles ter oportunidade lá na frente também, né? Porque a gente não... muda muito rápido as coisas, né, hoje, né? Sim. Então, acho que o conhecimento vai deixar eles viverem... não que não vai passar pelo problema, né? Mas eles vão conseguir ter domínio mais rápido das circunstâncias que vem aí pra frente. Eu acho que é legal a gente perguntar também, que você já deu alguns indícios, mas o que você atribui o sucesso hoje, tanto da Alto Formato e você como empreendedor? Na época era negociante, né? Era comerciante, mas agora como empreendedor, como empresário, a que você atribui o seu sucesso? Se são esses traços da infância, da adolescência, ou tem traços novos que você adquiriu durante essa caminhada? Eu conheci o amor de Deus, né? Nessa minha caminhada. Eu atribuo tudo que eu me tornei a Deus. Eu reconheço isso, sabe? Eu reconheço que toda essa estabilidade, essa trajetória teve um cuidado especial, né? E eu reconheço Deus na minha vida e eu atribuo todas as coisas, todas as criações, tudo que Ele me propôs assim na minha trajetória, eu vejo muito a mão de Deus. Então esse sucesso, essa estabilidade, eu atribuo a Deus. Não tenho o que falar, cara. Eu posso ter me esforçado, eu posso ter feito a minha parte, sim, porque a gente tem que se aplicar, sim, né? Mas é muito mais que isso, muito mais que isso. Eu atribuo o meu sucesso à minha fé em Deus. Até o presente momento, né? Qual que você acha que foi o seu melhor investimento? Tecnologia. Tecnologia? Tecnologia e conhecimento, né? Todos os cursos que eu fiz até hoje também foram de extrema importância, sabe? Você se preparou, né? Tem que ter. Mas a tecnologia, ela é um agente facilitador. No nosso... Eu exerço o ramo industrial. Sem tecnologia eu vou ficando para trás, né? E é muito importante investir em tecnologia e conhecimento. Você tem alguma frase de impacto que você leva para a sua vida para poder falar para as pessoas que nos assistem, que nos escutam? Eu tenho uma frase, mas eu tenho que contar uma historinha antes da frase. Tá à vontade. Eu estava assistindo Netflix há um tempo atrás, e numa série chamada Atypical, fala sobre um rapaz que ele é autista, né? Ele tem os traços autistas e ele gosta muito de pinguim, cara. Ele até cita as quatro espécies, né, de pinguim. Depois é interessante, é um negócio legal. E aí eu vou pegar essa frase desse bloquinho que eu escutei, dessa série que eu vi, né? Esse capítulo que eu vi na Netflix. E esse cara, ele tá na sala de aula dele, né? Com todas as suas dificuldades e tal. E o professor artístico dele fala assim: olha, eu quero que você expresse em uma arte a essência do pinguim. Cara, e ele vai pra casa e desenha um pinguim no horizonte assim e tal. E ele desenha muito, cara. É um negócio muito louco. Ele chega no outro dia, coloca na mesa pro professor aquele desenho maravilhoso. E o professor de arte fala assim: não é nada disso. Eu quero que você expresse a sua arte, a essência do pinguim. Eu não quero esse desenho aqui. E ele, fica... Cara, pô, você quer mais que isso, né, meu? Eu fiz o pinguim perfeito, né? Ele falou: não, mas não é isso que eu quero. E ele nessa série, ele vai para um aquário. Ele sempre frequenta esse aquário, né? E ele senta e fica horas, meu, olhando os pinguins lá em conjunto e tal, né? E ele percebe que um dos pinguins,
ele perde o time da hora de comer, da hora de se recolher e tal. E ele conversa com o adestrador lá, né, do aquário e fala, olha, tem um pinguim ali que ele tá agindo de forma diferente, hein, meu. E o adestrador, como um dos adestradores, fala assim, esse cara tá falando, meu, ele sabe o que tá falando, o pinguim tá tudo normal, tá com o peso correto, tá tudo certo. Mas um dos adestradores falou assim, mano, eu vou dar uma pesquisada lá, porque ele tá olhando ele 24 horas aí, meu, não é possível, né? E percebe que o pinguim, ele tem um problema mesmo, né, meu? Ele tá com um problema de saúde ali, né? Só que ele não deixa de fazer a trajetória dele. Ele faz num tempo diferente, só que ele não deixa de fazer a trajetória dele. Ele espera os pinguins comerem, depois ele sai para comer. Ele espera os outros pinguins se recolherem e depois ele se recolhe, num time diferente dos outros, né, meu? E ali o rapaz que está olhando toda aquela coisa lá, recebe a informação do cara do aquário que realmente ele estava com problema. E que era uma coisa sanguínea e que era muito difícil de identificar e que ele estava assim, abismado que ele tinha reconhecido aquele problema no pinguim. Né? E aí, ele chega na aula de arte, né, de forma diferente, ele começa a fazer uma narrativa de um poema grande pra caramba. E daí vem a frase, meu, que eu vou falar para vocês. Né? Fala assim, ó. A essência é aquilo que permanece em você, independente da circunstância. Essa é a frase que eu quero falar para vocês. Rapaz, a gente tem que ter sempre um olhar para nossa essência. O que está em nós, o que está permanecendo na dificuldade, no momento bom, em todas as fases que a vida traz. O que está em você, o que faz você diferente, qual é a sua essência? Então essa frase é uma frase que eu vi no Netflix, olha que coisa interessante, né? Mas que eu levo comigo, sabe? Porque depois que eu escutei aquilo, depois que eu vi aquela série ali, eu falei, eu fiz essa pergunta pra mim, né? Qual é a minha essência, né? Então, deixo aí pra vocês, né, que estão escutando a gente, essa reflexão, né? Pra vocês buscarem sempre essa essência, né? A minha, ela tem verdade, tem cumplicidade, ela tem compromisso, ela tem foco, ela tem um monte de coisa. Tem muita coisa que permanece em mim, sabe? Independente da circunstância. É isso. Que legal, velho. Nossa, deu aula agora. Nossa entrevista vai chegando ao fim, mas só para fato de curiosidade nossa, né? Quais são os seus próximos passos na sua carreira? O que você prospecta para um futuro? Visando esse terceiro tempo que você falou. Isso. Olha, a evolução ela é constante, né? Eu estou olhando para o mercado mesmo da venda online, né? Eu não exerço esse mercado. Estou construindo alguns produtos, né? Que são do setor agrícola e eu estou focado nessa venda online, né? Estou buscando esse mercado agora. Esse é o passo que eu estou dando no setor de rotomoldagem. Ainda tenho muito que aprender, estou fazendo as coisas devagarzinho, né? Mas eu tenho esse olhar, né? Pegar umas aulas aí com o professor, tal. Mas é isso, eu acho que é o próximo passo. Eu estou muito focado nisso, né? Tenho aprendido muito, está sendo uma fase diferente, né? Junto com a criação, né? Aquela coisa, aquele desenvolvimento, né? Mas está clareando, está acontecendo num tempo certo, tá muito bom, é isso aí. Bacana. Bacana demais. Vamos chegando ao fim de mais um episódio do TopoCast. Hoje o entrevistado é o Clay Ferreiro da Roto Formato, tem outros negócios. Foi bastante enriquecedor para nós, para quem nos assiste. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Segue nós também no Instagram, @TopoCast. Vou repetir de novo, @TopoCast.
Lá vai ter alguns cortes, sempre vai ter entrevistas, informações e, claro, muito conteúdo para nos ajudar como empreendedores e ver também as dores do outro e, querendo ou não, traçar estratégias para poder não errar o mesmo erro de uma outra pessoa que foi entrevistada. Clay, quer deixar algum recado pro pessoal? Falar suas redes sociais também, a rede social da empresa, se tiver. É o formato.com.br para quem quiser conhecer os nossos produtos, né? A gente está fazendo uma adequação agora nas redes sociais, as coisas. Depois a gente deixa os links direitinho, né? Mandar um abraço a todo mundo aí do setor, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí, muito bom estar com vocês. Estou entre amigos aqui, foi uma conversa muito gostosa. Espero ter colaborado e vamos para a próxima aí, né? Aí eu falar pro nosso amigo apertar o play ali e a gente vai Valeu, gente. Galera, foi isso. É um prazer ter vocês assistindo a gente. É um prazer ter você, Clay. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber as nossas notificações. Tchau, Até tchau. a próxima.